Pega a palavra de Deus comigo aí. Porque amanhã nós não vamos ter tempo de falar desse assunto. Então eu não poderia deixar de falar hoje. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Acharam, gente? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga pera aí, irmão. Olha, tá vendo? Tem gente que não achou ainda. Enquanto vocês vão procurando, eu quero me apresentar novamente. Eu sou missionário da igreja. Eu carrego uma carteirinha aqui de missionário, com carimbo e assinatura do meu pároco, carimbo da diocese da qual eu faço parte, a diocese de Camaçari. Estou aqui em nome da igreja para anunciar o Evangelho de Jesus. Tenho 33 anos, da idade de Cristo, sou casado e tenho um casal de filhos. Um se chama Isaac e a outra se chama Maria, que tem 4 meses. Isaac tem 2 anos e Maria tem 4 meses. É uma graça muito grande estar aqui mais uma vez para partilhar um pouco da palavra de Deus para vocês. E mais ainda, porque eu vou falar agora de mamãe. Eu vou falar de Nossa Senhora agora. Quero mostrar para vocês Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras. Nossa Senhora na Bíblia. Muitas pessoas aí fora, muitas pessoas aí de outros lugares aí vão falar algumas besteiras a respeito de Nossa Senhora, mas sem fundamento bíblico. Eu quero mostrar para vocês a partir desta pregação que Nossa Senhora é uma mulher do Gênesis ao Apocalipse. E Nossa Senhora é uma mulher dentro do contexto bíblico. Ainda que o nome de Nossa Senhora não foi citado no Antigo Testamento, Nossa Senhora já era indicada no Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, amém? Tinha um rapaz aqui que ele falou que ia ficar para pregação. Cadê ele, meu Deus? Ele falou tanto que ia ficar para pregação. Deixa eu ver se ele está ali. Olha ele lá, ó. Chama aquele rapaz lá, irmão. Tá no telefone lá. Fala assim, o pregador Cruz de Maria disse para você, vai vir aqui agora, tira esse telefone aí e venha. Eu quero que ele escute essa pregação, né? Ele lá, ó. Lá fora, lá, ó. Eu chamei para cá. Vai ser muito importante ele ouvir essa pregação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês primeiro. Quem aqui no meio de nós ainda tem um certo receio assim de chamar Nossa Senhora de mãe? Tem alguém? Aqui, ó. Tem? Sim ou não? Aqui, ó. Quem aqui no meio de nós ainda tem um certo receio de chamar Maria a mãe de Deus? Quem aqui ainda no meio de nós tem um certo assim constrangimento em declarar que Nossa Senhora é pura sem pecado nenhum? Eu entendi errado. Eu só chamo ela de mãe. Você Não só é chama ela de... não. Ufa. Todo mundo entendeu que você não chamava ela de mãe. Minha mãe não chama ela de Maria. Então, dentro dessa pregação, desse contexto bíblico que eu vou falar para vocês, eu confesso para vocês e prometo que vou tentar ser o mais breve possível, mas também já garanto que não vou ser. Eu nunca cumpro essa promessa. Olha só, amados. Cadê o rapaz? Tá no telefone. Misericórdia. A palavra do Senhor fala no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 48. Porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada. Repete comigo. Porque olhou para a sua pobre serva. Essas são para nós a nossa palavra de salvação. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Beije a palavra de Deus e dê uma salva de palma calorosa para o Senhor. É a palavra de Deus. E aí, irmão, ele está vindo? Desliga o celular que Deus quer falar, guerreiro. Amados,
A palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas está dizendo que todas as gerações iriam proclamar Nossa Senhora bem-aventurada. A pregação que eu iria fazer dentro desse versículo bíblico, eu tenho uma pregação ali, um CD de pregação, justamente aonde eu prego sobre este versículo, versículo 48 do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Mas eu quero pegar apenas aqui uma parte desse versículo e mostrar Nossa Senhora na Sagrada Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então a parte que eu vou pegar deste versículo é essa: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então todas as gerações têm uma determinação da palavra do Senhor em proclamar Nossa Senhora como bem-aventurada. Bem-aventurada significa que encontrou graça diante de Deus. Bem-aventurada é que estão com Deus. Bem-aventurada é que foi escolhido por Deus. Então Nossa Senhora se encontra dentro desse contexto. A palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, vai falar: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então no Antigo Testamento, o profeta Isaías já profetizava acerca desta virgem. Quem é esta virgem? Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 de São Lucas, no versículo 26 a 27, vai dizer: no 6º mês, o Senhor enviou um anjo à cidade de Nazaré a uma virgem, e o nome da virgem era Maria. Então, meus queridos, quando Isaías no Antigo Testamento já está proclamando de uma virgem que conceberia um filho, e esse filho seria Deus conosco, o Novo Testamento em Lucas, Isaías, Novo Testamento, 560 anos antes de Cristo, Lucas confirma a palavra que foi profetizada pelo profeta no Antigo Testamento. Amém? Então, meus queridos, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, vai dizer: quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Se vocês pararem e prestarem atenção, eu estou falando uma passagem do Antigo e do Novo, uma do Antigo e do Novo, e vai ser assim essa breve pregação que eu vou fazer, para nós vermos Nossa Senhora sendo pregada, anunciada e revelada desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu falei de Isaías, que profetizou acerca de uma virgem, e falei de Lucas, que está falando sobre a Virgem Maria. Querido, lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que eu acabei de dizer, vai dizer: quem é esta que avança como a aurora, que é bela como a lua e brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Mas espera aí, como é que eu vou adivinhar quem é esta que avança como a aurora? Primeiro eu preciso saber o que é a aurora. A aurora é você acordar amanhã cedinho, não sei se 5 horas, 5h30, e olhar aonde o nascente do sol. E quando você olha para o nascente do sol, antes de nascer o sol, você vê um clarão. O nome desse clarão se chama aurora. A palavra diz que é esta que surge como aurora, bela como a lua e brilhante como o sol. Então é claramente dizendo que não é o sol, mas é brilhante como o sol. Então, quem nasceu primeiro, Jesus ou Maria? Que pergunta idiota. Se Maria é mãe de Jesus, obviamente, humanamente falando, biologicamente falando, Nossa Senhora nasce primeiro que Jesus. Então, meu querido, entenda que a palavra diz que é esta que surge como a aurora e bela como a lua. Quando você lê no Apocalipse, no último livro da Sagrada Escritura, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer: em seguida apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos teus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Se você olhar nesse mesmo livro de Apocalipse, capítulo 12, vai dizer que essa mulher estava sentindo dores para dar à luz a um menino que viria reger todas as nações. Ou seja, essa mulher que estava para dar à luz a um menino que viria com cetro de ferro reger todas as nações, quem era? Nossa Senhora.
Então ela é bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Por que eu estou dizendo que é Nossa Senhora? Porque se você olhar em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer: eis que vos envio o meu mensageiro, o sol da justiça. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai declarar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele é o sol da justiça. Jesus, ele é o sol que ilumina o mundo, o sol que ilumina a minha caminhada, a sua caminhada. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sol que vai iluminando o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Então ele é a luz que ilumina a si próprio, para cada um de nós seguir as suas pegadas. Amém? Ele é o sol, Maria é a lua. Por que, irmão, que você está dizendo que Nossa Senhora é a lua e Jesus é o sol? Eu quero perguntar para você que estudou até 4ª série pelo menos: o sol tem luz própria? Sim ou não? O sol é um astro que tem luz própria. A lua tem luz própria? Tem? Você que estudou, que é professora, que sabe mais do que eu, até a 4ª série pelo menos sabe que o sol tem luz própria e a lua não tem luz própria. Porém, o brilho que você vê na lua é de quem? Porque se o sol se apaga, a lua se apaga também. Se o sol enfraquece, a lua enfraquece também. Se o sol deixa de existir, a lua deixa de existir também. Então me entenda uma coisa, meu querido: Nossa Senhora, ela não é adorada pelos católicos, como muitos protestantes e outras seitas em outros lugares vão dizer. Nossa Senhora, ela é venerada porque ela reflete a luz do sol. Quem é o sol? Jesus. Então bate palma para Nossa Senhora. Olha que eu só estou falando só o 2º versículo aqui do Antigo Testamento, segundo livro, Cântico dos Cânticos. Vamos agora falar de Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Mostrar para vocês que a Ave Maria é uma oração bíblica. Se o Pai Nosso é uma oração bíblica, a Ave Maria também é. Se eu perguntasse a vocês, Mariano Roxo, que é, vocês poderiam me mostrar na Bíblia Ave Maria, na Bíblia, a oração Ave Maria inteira? E muitas pessoas não conseguiriam mostrar. Alguns protestantes aí fora vão dizer: o Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou, está lá em Mateus, está lá em Marcos, e não sei o que. Essa Ave Maria não existe. Aí você pega a Bíblia com todo amor e manda ele abrir em Lucas capítulo 1, versículo 28. O que é que vai dizer Lucas 1, 28? Entrando, o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, convosco, dá no mesmo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. E o anjo Gabriel, ele vem da parte do Senhor. É interessante você entender e compreender que o anjo não é pelo que ele é. O nome anjo é pelo que ele faz. Anjo significa mensageiro. Entenda. O anjo Gabriel, ele vem trazer uma mensagem divina do céu. Se o anjo, ele vem da parte do Senhor, ele vem falar aquilo que é verdadeiro. Como eu disse em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Porém, ao contrário de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, vai dizer que o demônio é o pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. E se o anjo vem da parte de Deus, ele vem falar aquilo que é verdade. E o que é que ele diz para a Nossa Senhora? O anjo Gabriel declara para Nossa Senhora: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que saudação maravilhosa. Quem está dizendo isso? Imagina só, você pegar a Sagrada Escritura, da primeira folha até a última, e procurar uma saudação de um anjo para um humano, e me mostrar elogiando um humano, eu me converto, saio da igreja e viro herege. Se você vê uma saudação desse porte aqui,
de um anjo, um ser celestial, espiritual, para um humano, uma criatura. Não existe. A Sagrada Escritura, do começo até o fim, principalmente quando o anjo aparecia para os homens, ele dizia: não temas. Era isso que você vai ver na Sagrada Escritura. Porque os homens iam logo se curvando. Gente, é um anjo que vem da parte de Deus falar aquilo que Deus quer que seja falado. Porém, quando o anjo se apresenta diante de Nossa Senhora, ele diz: ave cheia de graça. Imagina só. Por quê? Porque Nossa Senhora era tão oculta no coração de Deus, que o demônio jamais suspeitaria que alguém tão pequeno, alguém tão frágil, uma menina de 15, 16 anos, seria capaz de gerar um Deus no seu ventre. Então o demônio, ele não tinha essa percepção. Também o anjo não. O anjo também não sabia. Quando Deus ele envia o anjo para ter a visita a Nossa Senhora, o anjo não imagina o que ele vai encontrar diante dos teus olhos. É por isso que quando ele chega, ele diz: ave. Sabe o que significa essa saudação? Essa saudação é dada a reis e rainhas. Estuda um pouquinho, vai estudar, pesquisar. Quando você pesquisar qual significa a saudação ave, quando os reis passavam, toda a corte, todos os soldados diziam ave. Quando a rainha passava, ave. Então os santos da igreja, a tradição da igreja vai dizer que no momento que o anjo chega, que se depara com a santidade de Nossa Senhora, ele diz: ave cheia de graça. O anjo Gabriel se curva diante de uma menina. O anjo Gabriel se curva diante de uma garota. O anjo Gabriel se curva diante da criatura de Deus. Meu irmão, isso é muito grande. Eu não precisaria falar mais nada do que eu vou falar aqui. É muito grande Deus olhar para uma menina e dizer karakitomene, que a palavra no original em grego é shiakarakitomene. Eu não sei falar muito grego, não é mais ou menos isso. Vai dizer: tu és uma explosão de graça. O anjo não disse ave cheia de graça. Ele diz uma explosão de graça. Porque cheio e explosão é diferente, completamente diferente. Se esse copo tiver até aqui, ele está cheio. Mas eu não vou fazer a explosão não, para não molhar tudo aqui. Mas Nossa Senhora é uma explosão. É como se esse copo estivesse balançando, voando água para tudo que é lado aí. Nossa Senhora é uma erupção de graça. É a mantianeira das graças. Nossa Senhora toda hora está explodindo graça, explodindo graça. Amado, entenda. Não esquecendo que quem fala isso para Nossa Senhora é o próprio Deus. Santo Agostinho vai dizer que ainda que o nosso corpo fosse só de línguas, não louvaríamos Nossa Senhora o quanto ela merece. Porque quem mais amou Nossa Senhora escolheu para ser mãe. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Quem teve a graça de escolher a sua mãe, levanta a mão. A sua mãe biológica. Quem teve a graça de escolher? Levanta a mão aí. Que pergunta idiota, Cleiton. Lógico que não teve. Porém, Deus teve. Deus olhou do céu e falou: eu posso descer em um raio, eu posso descer aqui como, sei lá, um trovão, como um tsunami, posso ir voando num cavalo branco com asa, aquele unicórnio bonitão, eu posso ir vir num maremoto, eu posso vir numa onda grandona, Jesus pode aparecer caminhando sobre as águas. Mas não, quando Deus ele olha para a terra, ele não vê lugar mais santo, ele não vê lugar mais propício de vir à terra, se não for no ventre de Mamãe Santíssima. Se não for ali naquela que é chamada a fábrica de Deus, onde Deus foi gerado. Nossa Senhora ali, quando Deus ele olha para Nossa Senhora, ele fica encantado porque é algo da criação de Deus. Deus já havia profetizado desde o Antigo Testamento, quando o profeta Isaías, lembrando novamente, disse: eis que uma virgem. Quem era virgem? Nossa Senhora. Nós vimos em Lucas. Então, querido, o anjo fala: ave cheia de graça, o Senhor é. Ó, quem é com ela? O Senhor. Deus é com ela. Beleza. Depois você vai lá, Lucas capítulo 1, versículo 42 e 43. Quando Nossa Senhora grita: Shalom, Adonai, ou de casa, Isabel, minha prima. A palavra diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança estremeceu no seu ventre. E ela falou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu
ventre. O que foi que o anjo falou? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo veio da parte de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, guiou o anjo a falar a primeira parte da Ave Maria. E o mesmo Espírito Santo estava lá no coração de Isabel. Ao ouvir a saudação de Nossa Senhora, Isabel exclamou em alta voz: meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, não é mais você que está falando. Quando você está cheio do Espírito Santo, que você está você já está tomado. É o Espírito Santo que está conduzindo. A palavra diz que Isabel ficou cheia e exclamou em alta: bendita és tu. Peraí. Nossa Senhora nem tinha contado para ela ainda. Que Espírito Santo fofoqueiro, hein? Nossa Senhora teve a visita do anjo. O anjo contou para ela que ela seria mãe do ente santo chamado Jesus, que ele ia gerar um Deus em sua barriga. Ela, virgem, teria um filho. E ela em seguida foi visitar Isabel. Não é assim que está na Bíblia? Quando ela chega aqui e grita: ó de casa, Isabel fica cheia do Espírito Santo e grita: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Peraí, quem contou a Isabel? O Espírito Santo estava em Isabel. O mesmo Espírito Santo que levou o anjo a proclamar Nossa Senhora bem-aventurada, cheia de graça, foi o mesmo Espírito que levou Isabel a proclamar: tu és bendita entre todas as mulheres. Então, meu querido, entenda: quando você diz que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, você não, nós proclamamos que ela é bem-aventurada, é a mãe de Deus. Mas quando você aí, do outro lado da tela, vai dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, que Nossa Senhora é uma pecadora, que Nossa Senhora não teve valor nenhum, você está desmerecendo a escolha de Deus, desmerecendo a eleição de Deus. Deus elegeu. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Eita Deus. Então, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Uma coisa engraçada aqui. O que é que fala em Lucas 1, no versículo 48, na parte que eu peguei? Me proclamarão. A Bíblia, gente, a Sagrada Escritura, em nenhum momento nada aqui à toa, uma vírgula, um acento. Por isso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4 ou 7, se eu não estiver enganado, vai dizer: ai daquele que tirar ou acrescentar ainda que seja uma vírgula. Essa palavra aqui é santa, 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 santíssima, santíssima. É uma palavra santa. Então, quando Lucas vai dizer: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, e você olha a passagem de Isabel, quando Isabel diz: exclamou em alta voz. Aí você tem que pensar: irmão, o que é que tem a ver Isabel exclamou em alta voz com me proclamarão? Aí está o detalhe. Quando você vai para lá, para o dicionário secular, bíblico, ou que seja, qualquer dicionário, você vai ver qual é o significado da palavra proclamar. Proclamar significa falar em alta voz, tornar conhecida, admirar, venerar, amar. O que foi que Isabel fez? Ela exclamou em alta voz. Vê se não está assim na sua Bíblia. No versículo 42 do capítulo 1. Exclamou em alta. Exclamou em alta. Então o que acontece? Isabel estava cumprindo a palavra do Senhor. Exclamou em alta voz. Proclamar significa tornar conhecida, admirar, venerar, falar em público. Então o que acontece? Qual é a geração que proclama Nossa Senhora bem-aventurada? Qual é a geração que proclama Nossa Senhora mãe de Deus? Qual é a geração que declara nas praças, nas ruas, nas igrejas, nas vielas, nas favelas, nas sinagogas, aonde for, que Nossa Senhora é a bem-aventurada do Senhor? Sabe qual é a geração? A geração católica, apostólica, romana. Essa é a geração. Muita gente aí tem proclamado sobre Paulo, pregado sobre Pedro, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre tanta gente, mas não tem proclamado Nossa Senhora bem-aventurada. Amém? Amém? Tá esquentando. Gênesis, olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você for rápido na Bíblia, eu vou esperar você achar. Se for devagar, eu vou passar direto.
Já achou? Vou dar uma dica para você. Gênesis é antes do Apocalipse. É antes? Estou mentindo? Não é antes do Apocalipse, não? Ah, sim. Então, meus queridos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer: porém ódio entre ti e a mulher, tua descendência e a dela. Não é isso? Vai dizer que a mulher esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar da descendência da mulher. Não é isso? Sim, irmão. E o que é que tem a ver isso? Nossa Senhora com essa palavra aí tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabe por quê? Aqui diz que a descendência da mulher e da serpente teria um ódio eterno. Deus colocou um ódio eterno. Não tem conversa, não tem reconciliação. Como eu falei na outra pregação, Eva conversou com a serpente. Nossa Senhora não tem conversa, porque Nossa Senhora cumpre a risca a palavra de Deus. Então o que acontece? Lá no Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vai dizer que o dragão se irritou com a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Nós vimos no Apocalipse capítulo 12 que essa mulher simboliza Nossa Senhora, que está para dar à luz a um menino que viria reger todas as nações com cetro de ferro. O dragão, que já não é mais a serpente, se transforma em um dragão, como o Apocalipse vai dizer, dragão que era a primitiva serpente, ele tenta pegar a mulher. Se você olhar esse capítulo 12 de Apocalipse, o dragão ele tenta, mas Deus, de maneira sobrenatural, ele livra a mulher e o menino, e o dragão se irrita e vai fazer guerra ao restante da tua descendência. Quem é a descendência da mulher? A geração católica, apostólica, romana. Nós somos perseguidos por ser mariano, somos ou não somos? Nós somos perseguidos por usar uma camiseta de Nossa Senhora. Nós somos perseguidos porque eu pelo menos declaro na rua onde eu estiver: Nossa Senhora, Mãe de Deus e minha. Nós somos perseguidos porque declaramos que Nossa Senhora é Virgem Santa e Imaculada. Somos ou não somos? Outras gerações aí, umas correntinhas com os de cachorro aqui, mas vai brilhar no céu. Então outros lugares aí não proclamam Nossa Senhora bem-aventurada. Então o negócio para eles é meio light. Não, o dragão, ele veio fazer guerra ao restante da tua descendência de Nossa Senhora. Porém, todavia, mas eu quero falar um detalhe para você. Se você olhar no Evangelho de São Mateus, depois que o Senhor nasce, Herodes fica sabendo que nasceu um menino, e existia uma promessa que aquele menino que nascesse viria a governar todas as nações. Herodes era o rei e pensou: não, se ele nasceu, ele é da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Davi era um guerrilheiro, Davi era um homem que ia para o campo de batalha, Davi era um homem que levantava a espada, tomava os tronos, matava, fazia, acontecia. E se ele vem da linhagem de Davi, ele vai tomar o meu trono. O que foi que Herodes teve a brilhante ideia? Procurando Jesus, não encontrando Jesus, o que ele fez? Manda matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. O dragão foi fazer guerra ao restante da descendência da mulher. Porque se você olhar no Evangelho de Mateus, Herodes representa a descendência da serpente. Nossa Senhora representa a descendência da mulher. Então o que faz? Esse Herodes representando a descendência do mal, ele vai perseguir a mulher, não consegue, manda matar todas as crianças. O que Nossa Senhora faz? Foge para o Egito, para o deserto. Nossa Senhora caminha 500 quilômetros a pé, porque de Belém para o Egito é 500 quilômetros a pé. Dia, noite, frio, chuva, calor, fome, sede, com Jesus nos braços, para proteger o menino. Então lá no Apocalipse, na visão espiritual de João, quando diz no capítulo 12, versículo 17 seguintes, que Deus livra a mulher com o menino, é exatamente mostrando o relato de Mateus, que ele diz que Nossa Senhora fugiu para o Egito. Amém? Beleza, vamos lá. Mateus capítulo 7, no versículo 17 e 18. Seria bom que você fosse anotando essas passagens. Não sei se o menino vai gravar e depois dar a vocês aí, não sei como é que é. Mas Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18 vai falar da árvore e do fruto. Toda árvore boa dá bom fruto, toda árvore má dá mau fruto. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Se conhecereis a árvore pelos frutos. O que foi que Isabel gritou cheia do Espírito Santo?
E bendito é bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz que Jesus é o fruto. Não é isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês e você que vai assistir depois esse vídeo em casa, está assistindo agora. Me diga, você já viu um fruto sem árvore? Um dia, amados, eu estava em casa meditando nesta palavra e eu imaginei, eu estou num sítio sentado e dá vontade de chupar uma manga. Eu vou aonde? Na mangueira. Eu estou em casa um belo dia e quero ali, quem sabe, comer uma jaca dura, uma jaca mole. Eu vou para onde? Para a jaqueira. E aí, sucessivamente, eu quero tomar água de coco, eu vou para onde? Para o coqueiro. Se eu quero adorar Jesus de Nazaré, eu vou para onde? Para a árvore chamada Nossa Senhora Maria Santíssima. Porque não existe fruto sem árvore. O que é que Isabel exclama? Bendito é o fruto do teu ventre. O fruto. E a palavra em Mateus 7 vai dizer o quê? Se a árvore é boa, ela dá bom. Mas se a árvore é mal, conhecereis a árvore pelo. Então quando você olha para Jesus, você fala: bendita é a árvore que te trouxe, porque ele é o fruto. Jesus é o fruto e Nossa Senhora é a árvore. Vamos para frente mais um pouquinho. João capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ver a intercessão de Nossa Senhora. E aqui começa a outra parte da Ave Maria. Porque proclamamos na outra parte assim, ó: Santa Maria, mãe de... Santa Maria, mãe de... Ô irmão, mãe de Deus pesou. Eu não acho, eu até concordo, mãe de Jesus, beleza? Então você vai anotar na sua mente agora aí, no seu computador, Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aonde São Paulo vai dizer para Tito, Tito 2:13, a expectativa da nossa esperança feliz, a aparição do nosso grandioso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o quê? Grande Deus e Salvador. Quando você olha em Mateus no capítulo 1, versículo 24 ou 25, vai dizer que Nossa Senhora é a mãe de Jesus. E Jesus é o quê? Grande Deus e Salvador. E nós começamos a dizer Santa Maria, mãe de Deus. Se você tem dúvida ainda, lá em João no capítulo 1, no versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era. No versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aonde foi que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Na barriga de Nossa Senhora. Aplauda essa mulher mais uma vez. O verbo era Deus e o verbo se fez carne. Ou seja, Deus, na condição da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, era só Espírito. Mas ele olhou para a nossa fraqueza, a humanidade, e falou: eu preciso ir lá fazer uma obra, a obra de redenção por causa dos nossos pecados, que eu preguei de manhã. O que aconteceu? Deus falou: eu vou assumir um corpo. E esse corpo foi assumido aonde? No ventre de mamãe, no útero de Nossa Senhora. Meu irmão, quando falarem para você assim, ó, Nossa Senhora é uma mulher qualquer, você vai dizer: então tem vários Jesus por aí, porque eu conheço só uma que gerou o Filho de Deus. Amém? Vamos lá. Nossa Senhora, Santa Maria, mãe de Deus. Já vimos que é a mãe de Deus porque Jesus é o próprio Deus, declara a Sagrada Escritura. Mas espera aí, santa, beleza. A árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto. Se você olhar lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 4, Jó capítulo 14, versículo 4, no Antigo Testamento, vai ter uma pergunta e ao mesmo tempo uma resposta. Vai dizer assim, ó: quem fará sair o puro do impuro? E uma interrogação. Quem estudou o mínimo sabe que interrogação é uma pergunta, é um questionamento. Então Deus, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: quem fará sair o puro do impuro? Interrogação. Na outra linha, na sua Bíblia está assim, na sua protestante também: ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se Jesus é puro,
Nossa Senhora é pura. Se Jesus é santo, Nossa Senhora é santa. Porque Nossa Senhora é a árvore bendita e Jesus é o fruto bendito. Aplauda Nossa Senhora mais uma vez. Santa Maria, Mãe de Deus. Ah, irmão, rogai por nós. Que conversa é essa? Agora vamos tomar de volta aqui. João capítulo 2. A Bíblia relata de um casamento nas bodas de Caná, onde foi convidado Jesus, seu discípulo e a mãe dele. Uma vez alguém falou para mim assim: irmão, aonde foi que você viu na Bíblia Jesus chamar Maria de mãe? Ele chama Maria de mulher. Eu falei: ô sua anta, você não entende o contexto bíblico não? Eu falei para ele: o que é a Bíblia para você? Ele falou: a palavra de Deus. Eu falei: você está questionando a palavra de Deus? E mostrei várias passagens para ele onde fala Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Se é a palavra de Deus, mais do que simplesmente já era o suficiente, mais do que Jesus falando que Maria era sua mãe, Deus está declarando Maria, mãe de Jesus. Olhando no contexto que Jesus é o próprio Deus, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Jesus. Então, meus queridos, voltando de novo para a boda de Caná. É muito assunto na minha cabeça falar de Nossa Senhora aqui. Então, boda de Caná. Naquela boda de Caná, acabou o vinho. Nossa Senhora estava lá. O que é que tinha a ver Nossa Senhora falar que acabou o vinho? O que é que tinha a ver Nossa Senhora falar? O que é que tinha a ver Nossa Senhora se preocupar com o que está acontecendo se Jesus estava lá? Porém, todavia, Nossa Senhora, sendo uma observadora, a Bíblia relata que Nossa Senhora foi que percebeu que faltou vinho. Não foi Jesus, não foi o discípulo, não foi ninguém. Nossa Senhora chega até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus vira para a cara dela e diz: que tem a ver com isso, mulher? E ponto. Se você estudou mais uma vez até a quarta série, sabe que final de frase, quando tem um ponto, acabou. Não tem mais uma continuação. Ponto é final de frase. Vírgula, continua. Então Jesus fala: a minha hora ainda não chegou e ponto. Você teria coragem de questionar a ordem de Jesus? Você teria coragem, audácia de dizer: Jesus, como é que é, Jesus? Não, você está errado. Você teria coragem? Pois bem, Nossa Senhora olha para ele, não está aqui na Bíblia, mas diz: como é que é a história? A sua hora não chegou, tá bom. E quando eu tinha 15 anos de idade, que o anjo Gabriel apareceu, disse que eu ia ficar grávida, eu virgem, prometida a casamento, uma menina, uma garota, era chegada a minha hora? Peraí, qual é o quarto mandamento da lei de Deus, Jesus? Jesus pensou: ferrou, o quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. E Maria: peraí, chamou o servente e falou: tá vendo aquele barbudo, do cabelinho grande, do olho azul, verde, amarelo, não sei que cor era, mas disse parece que era azul, e falou assim: ó, fazei tudo que ele vos disser. Jesus para ir lá para cá e olha para cá: mamãe, não era minha hora. Se vira, eu sou sua mãe. Que ousadia dessa mulher. Que ousadia. Gente, eu não teria coragem não. Cleidson, não chegou a hora. Tá bom, Jesus, vou esperar então. Ai, Nossa Senhora, pelos seus filhos, ela é capaz de dizer como é que é. Não chegou a hora sim, você vai fazer. E aí Jesus olha para Nossa Senhora. E eu quero falar versículos bíblicos comprovando o que eu estou falando. Porque tudo que eu falo é em nome da igreja e da Sagrada Escritura. Se você lá em Lucas capítulo 2, versículo 51 vai dizer: e desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Submisso significa obediente. Por que diz isso a Sagrada Escritura? Jesus se perdeu no templo, em umas idas e vindas para Jerusalém. Estava lá Jesus pregando, conversando, e os doutores estavam encantados com a sabedoria daquele menino. Quando Nossa Senhora chega no capítulo 2, versículo 48, Nossa Senhora diz: que fizeste com eu e seu pai? Nós estávamos apavorados à tua procura. Jesus olha para Nossa Senhora e diz: não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Ele falava do pai do céu. E a Sagrada Escritura vai dizer: em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Nossa Senhora impediu, Nossa Senhora encerrou, e Nossa Senhora: tá bom de palestra, tá bom de pregação, passa aqui na minha frente e desça comigo. E ele desceu com ele e São José. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Então Nossa Senhora Jesus era submisso a Nossa Senhora. Acontece agora na boda de Caná. Nossa Senhora não fez o milagre, mas foi por intercessão de Nossa Senhora que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Amém? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
pecadores. Então os pecadores estavam necessitados, Nossa Senhora rogou, o milagre aconteceu. Amém? Vamos lá. João capítulo 19, versículo 25 e 27. Eu tenho uma pregação no YouTube, se vocês quiserem depois assistir, que não vai ter como falar aqui agora. É as 7 dores da Virgem Maria, e eu quero falar apenas essa aqui. Nossa Senhora aos pés da cruz, lá em João 25, 27. Nossa Senhora esteve presente aos pés da cruz. E ali Jesus olha para Nossa Senhora e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E dali em diante, João levou Nossa Senhora para casa. Entenda. Quando Jesus fala para João, eis aí a tua mãe, João está representando todos os apóstolos, todas as pessoas, todas essas pessoas que estão enquadradas nesta palavra de proclamar Nossa Senhora, porque a casa que você chega, se está Nossa Senhora, aquela casa é uma casa católica. Então João pega Nossa Senhora e leva para casa. Mas espera aí, João, Pedro, Paulo, todos que estavam ali tinham deixado tudo para seguir Jesus. Espera aí, João tem casa? Então, meu irmão, entenda, esta palavra levou para a sua casa. Onde é a casa que Nossa Senhora quer morar hoje, nesta noite? Diga, a casa que Nossa Senhora precisa morar é o meu coração. É para casa que você deve levar Nossa Senhora. Nossa Senhora está aos pés da cruz, olhando para o alto, vendo Jesus ser crucificado, pregado e morto, mesmo assim está de pé. Outro detalhe nessa passagem: cadê Pedro? Cadê Marcos? Cadê os outros discípulos, apóstolos? Mais de multidões que tinham discípulos, cadê? E por que João estava lá? Por que João estava lá? Sabe por quê? Os santos da igreja vão dizer que nos últimos tempos só vão ficar na casa de Deus, só vão ficar na igreja, só vão permanecer na fé aqueles que tiver com Nossa Senhora. Aplauda esse discípulo também. João estava todo o tempo com Nossa Senhora. Por isso que ele não voltou atrás, não fugiu e não caiu para trás de medo. Porque ele estava todo o tempo com Nossa Senhora. Se você assistir o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, inclusive eu tenho ele aí, você vai ver a todo tempo Nossa Senhora acompanhando as dores de Jesus e João do seu lado. Todos negam. Pedro negou Jesus, Marco correu, que chega lá, largou a roupa, ficou nu, correu de medo. Outros discípulos abandonaram o Senhor, mas aquele que estava com Nossa Senhora, esse não abandonou, porque estava aos cuidados de uma mãe. Amém? Vamos nessa. Quer aplaudir? Aplaude esse Deus maravilhoso aí, pode aplaudir. Essas palmas é para o Senhor, não é para mim não. Mulher de extrema oração. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 14, vai dizer: todos eles perseveravam unanimemente em oração, entre eles Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora é uma mulher de extrema oração. Uma mulher que estava todo o tempo no Xandaracanta, alabassúria. Mas um detalhe: Nossa Senhora está lá no cenáculo, que significa quarto de cima, esperando vir a promessa, se cumprir a promessa de Joel capítulo 3, onde diz que desceria sobre vós o Espírito Santo, que velhos sonhariam, que anciões sonhariam e jovens profetizariam. Meu irmão, Nossa Senhora está lá, mas espera aí, tem uma coisa aí para entender. O que é que Nossa Senhora está fazendo lá no cenáculo? Se ela já foi cheia do Espírito Santo, já tinha dado a luz ao próprio Deus, já andava guiada pelo Espírito Santo, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. O que é que Nossa Senhora estava lá no cenáculo fazendo? Nossa Senhora estava dando força para Pedro, que tinha negado. Nossa Senhora estava dando força para Marcos, que tinha fugido. Nossa Senhora estava dando força para os apóstolos que estavam com medo. A Sagrada Escritura diz que os apóstolos estavam trancados com medo dos judeus invadir aquele lugar e matar cada um deles, porque era isso que acontecia. Todos aqueles que se diziam cristãos e acreditavam na ressurreição de Jesus, ele era morto e preso. Os apóstolos estão trancados. Eu imagino agora Pedro, João mais baixo, para o judeu não ver a gente aqui. E Nossa Senhora não, tem que gritar que meu filho está ressuscitado e vivo. E Pedro, peraí, Maria, por amor, nada, tem que orar. E ali começa a clamar. Meu irmão, Nossa Senhora, ela é filha de Deus Pai, esposa, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo.
Se ela é esposa do Espírito Santo, ela estava ali. Calma aí, que meu esposo já vem me pegar. Calma aí. O discípulo talvez com medo, querendo voltar atrás, orando baixinho, receioso. Mas ela dizia, calma aí. Aquele que veio um dia sobre mim, que teve uma relação comigo, não sexual, mas uma relação sobrenatural, espiritual, que gerou em mim um santo, que gerou em mim um Deus, Jesus de Nazaré. Ele prometeu que vai vir. Eu vou estar com vocês para ser um para-raio. Nossa Senhora estava no cenáculo para atrair a presença do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, quando olha, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Ela está ali. Tô indo, meu amor. E quando ele desce, os apóstolos começam a gritar: ora alabaçura e canta alabaçura. Meu irmão, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nossa Senhora era para-raio. Ela já era cheia. Ela já era... Quero um detalhe aqui. Tá acabando já, falta só 2 horas de relógio. Mentira. Então, tem um santo da igreja chamado São Simeão Estilista, que um dia ele subiu numa coluna de cimento, e começou a orar, começou a clamar, dizendo: eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero sentir, eu quero fogo. E Simeão Estilista começou a sentir: ore lá, baixura e canta, tô sentindo. Aí Deus falou: irmão, você quer fogo mesmo, né? E Simeão Estilista: eu quero. Aí veio o fogo, pum! Esfacelou aquele homem, ele foi arrebatado para o céu. São Simeão Estilista. São Felipe Neri, ele começa a orar, quero fogo, começa a orar, vem uma bola de fogo, entra na sua boca, estoura 2 costelas e seu coração fica desse tamanho. Mas existe uma pessoa que recebeu não somente o fogo, não somente o Pai, não somente um Filho, mas a pessoa que recebeu o Espírito Santo, Deus Altíssimo, a Trindade completa. Diz, meu irmão, a história, a tradição, os estudiosos, que aonde o rei chega toda a sua corte. Um exemplo: se prendem o rei da Inglaterra, a Inglaterra fica refém daquele país que tem seu rei como escravo. Então diz os santos da igreja que no momento em que Jesus vem e é gerado no ventre de Nossa Senhora, todo o céu está curvado diante de Nossa Senhora. Porque não por causa dela, mas por quem ela está carregando. Então entenda que a única pessoa que suportou a Santíssima Trindade por inteiro, o céu por inteiro, os anjos por inteiro, a intercessão por inteira, a igreja por inteira, e ficou de pé até o fim, o nome dela é Maria de Nazaré. E tem uma explicação para você. Por que é que você repousa muitas vezes? Ninguém nunca te explicou? E é uma coisa meio sem explicação, ação sobrenatural. O cara bota a mão na minha cabeça e começa a profetizar, ela machuca, puf, cai. Porque uma faísca do Espírito Santo você já não aguenta cair no chão. Nossa Senhora recebe o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus Altíssimo, o céu, e fica de pé. Porque ela foi a escolhida de Deus. Pode aplaudir Nossa Senhora. Ai, Deus. Estão dizendo por aí afora. Tá gravando, né? Essa é pra você aí. Estão dizendo por aí fora: Maria teve outros filhos. Lógico, ignorante. Lógico que teve muitos outros filhos. Se você olhar na Bíblia Protestante também tem, porque eu faço estudo bíblico com a Bíblia Protestante, eu tenho uma. Vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Em seguida, apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez só, onde alguns já morreram e muitos estão vivos. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Será que esses 500 irmãos era tudo filho de Nossa Senhora? Era filho espiritual, não filho biológico. Nossa Senhora é virgem, santa e imaculada. E pode aplaudir essa mulher em nome de Jesus. Eu iria dizer assim, ó: que mulher fértil, 500 filhos. Ah, irmão, tá pouco? Você vai pegar lá em Romanos capítulo 8, no versículo 29, onde vai dizer que Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. Aí eu quero falar para você, protestante, novamente, como Nossa Senhora é fértil. Haja mulher para ter filho, viu? Haja ventre. Imagina só, cientificamente falando, é impossível uma mulher ter 500 filhos. E a Bíblia apresenta Jesus com mais de 500 irmãos. Uma coisa é você ser irmão de Jesus, outra coisa é você ser filho biológico de Nossa Senhora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa Senhora torna-se mãe da humanidade quando no alto da cruz Jesus fala: eis aí a tua mãe. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas não entendem que Nossa Senhora é mãe deles, sabe por quê? Porque não aguenta ir
até o Calvário, não aguenta ir até os pés da cruz. Então, se ela não vai até os pés da cruz, ela não ouve Jesus falar: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então só aguenta aí aos pés da cruz quem está com Nossa Senhora, amém? Falta mais o que, Jesus? Eu acho que tá bom, né? Não, falta mais um ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, 16. Diz que Pedro se levanta a mais de 120 pessoas e chama: nós somos todos irmãos. Espera aí. Pedro está chamando todo mundo de irmão. Eu pergunto para você: será que João, Maria, será que Bartolomeu, será que Judas, Zelota, será que todo mundo ali é irmão de Pedro biológico? Não, é irmão de Pedro espiritual, irmão na fé. Amém? Falta mais alguma coisa ainda? Eu acho que não. Eu quero falar para você um testemunho que eu não poderia esquecer. Há um tempo atrás, em um retiro, uma moça me chamou. Eu pregava num retiro, conduzia um retiro, e ela me chamou e querem dar um testemunho para mim de Nossa Senhora. Eu falei: pode falar, minha filha. Ela: olha, eu preciso dar esse testemunho. Se eu não falar, eu vou infartar. Eu falo: derrama seu coração, pode abrir seu coração. E a menina falou assim: olha, um tempo aí eu estava tirando a carteira de habilitação, e lá tinha marcado o meu exame de rua, fazer o test drive lá no carro, né? Diz que mulher no volante é perigo constante. É o povo que fala, né? Eu não, viu? Então, é brincadeira. O que acontece, ela falou que ia, e ela era muito barbeirinha, viu? Não era passar mesmo, não. E a mãe dela foi e deu para ela de presente 2 imagens. Uma de Nossa Senhora Desatadora de Nós, uma de São Miguel e uma de São José, se eu não estiver enganado. E um belo dia, ela chegou lá e foi fazer essa prova, esse exame. Chegou diante de Deus e falou: Deus, se você me garantir, Senhor, que eu vou passar nessa prova, eu prometo para o Senhor que eu vou ficar fiel na igreja e vou perseverar na fé. Ela foi fazer o exame, chegou lá, derrubou os cones tudo da escola. Perdeu no exame do Detran. Voltou para casa triste, chorosa, né? Chorona. O que aconteceu em casa? Ela saiu, o altar, ela deixou uma velinha, pegou fogo no altar de madeira, caiu, quebrou as 2 imagens de Nossa Senhora, não quebrou. E ficou a imagem em pé, inteirinha no chão. Ela olhou e falou assim: não entendi. Aí a mãe dela falou: você não está vendo que Nossa Senhora quer falar alguma coisa com você? E aquilo incomodou o coração dela. Ela foi, comprou um novo altar, colocou a imagem de Nossa Senhora em cima do altar de novo e falou: tá bom, já que você é a Nossa Senhora de minha mãe, você é a mãe de Jesus, eu quero fazer uma promessa para você. Eu pedi para Deus e Deus não atendeu o meu pedido. Eu prometo para você, mãe de Jesus, Nossa Senhora, se você me ajudar a passar na autoescola, eu vou ser a mulher mais mariana da face dessa terra. Eu vou rezar o Santo Rosário, eu vou para a missa todo domingo. Se for preciso, eu vou para a missa diária, vou participar de grupo de oração. Você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, você me ajuda e pronto. Passou uns 10 dias, 15 dias, que é o tempo de marcar a autoescola. Aquela menina foi e fez a aula, e sabe o que aconteceu? Ela passou no exame. Por intercessão da Virgem Maria de Nazaré. Qual foi o discernimento que eu falo para vocês hoje? Muitas graças na sua vida você não vai alcançar pedindo somente a Jesus. Porque na sua vida talvez também Jesus diga: a sua hora ainda não chegou. Aí você fala: pera aí. Pera aí, Jesus. Vou recorrer, sabe a quem? A auxiliadora dos pecadores, a medianeira das graças, a sua e minha mãe. Porque eu tenho certeza, Jesus, se ela te pedir e você falar: não é chegada a hora, ela vai dizer: menino, eu sou sua mãe. E o que acontece? Muitas graças na vida de muitas pessoas não são alcançadas porque não recorrem ao auxílio de Nossa Senhora. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui: de maneira, hipótese nenhuma, eu estou dizendo que Nossa Senhora é mais poderosa do que Jesus, que Nossa Senhora é soberana mais do que Jesus, que Nossa Senhora é divina. Não estou falando isso, mas eu estou falando isso, que um pedido de uma mãe é muito mais valioso para um filho do que o pedido meu e seu. Amém? Vamos ficar de pé?